Bom, nós estamos hoje aqui com a nossa convidada especial, Isaf. Desde já nós queremos te agradecer por ter aceitado esse convite e a gente gostaria de saber um pouquinho sobre você, se você pudesse apresentar, né, fazer uma apresentação tanto pessoal como profissional. Pode falar, fica à vontade. Tá bom. Bem, primeiro agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Isaf Karaui, eu sou jornalista, mas atualmente eu atuo como professora e como pesquisadora num grupo de pesquisa chamado Com Mais, na USP. E foi na USP também onde eu me formei mestre e doutora em Ciências da Comunicação, o período em que eu investiguei o trabalho dos influenciadores digitais e especificamente das blogueiras de moda e beleza no Brasil. Sim, a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, né, sobre esse assunto, e a nossa pergunta inicial é literalmente sobre isso, né? Por que você decidiu pesquisar, então, os influenciadores digitais? Bem, foi um caminho natural, digamos. Eu comecei fazendo uma pesquisa sobre blogs em 2013, em 2011, terminei em 2013. E essa pesquisa, eu não pesquisava blogueiras de moda, eu pesquisava blogs e televisão. Mas enquanto eu ia estudando e fazendo essa pesquisa de mestrado, eu percebi que toda a literatura era especificamente relacionada a blogueiras de moda e todo mundo falava sobre blogs de moda. Então eu fiquei com muita vontade de tentar entender o que estava acontecendo, o que era esse fenômeno. Também era uma consumidora dos blogs de moda, e aí me veio o desejo de tentar entender esse universo. E eu comecei a pesquisar a blogosfera de moda em 2014, quando sim, ainda se chamavam blogueiras e não influenciadoras, esse nome influenciador digital nem existia. E ao longo da minha pesquisa eu fui estudando como é que as blogueiras se profissionalizavam, e no meio do caminho, entre 2014 e 2018, surgiu essa nova nomenclatura de influenciadoras digitais. Foi um momento muito tenso, inclusive, da minha pesquisa, um momento em que eu pensei se eu deveria desistir, pesquisar alguma outra coisa, porque as blogueiras tinham deixado de ser blogueiras, mas aí não, eu vi que eu estava no lugar certo e na hora certa, né? Fazendo essa investigação bem no momento da virada, assim. Então foi isso, eu acho que eu fui respondendo as demandas, o que ia aparecendo eu fui cerceando, assim, para poder pesquisar. Sim, bacana. E a gente viu, né, e acompanhou também que recentemente aí você lançou um livro também sobre esse assunto, né? A gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre o livro, como que foi a parte de pesquisa dele e a produção também. O livro saiu agora pela editora Sulina. A editora Sulina, ela tem uma coleção chamada Cibercultura, em que são publicados autores, pesquisadores da comunicação digital muito importantes. Então, a Raquel Recuero, o André Lemos, a Adriana Amaral. E o meu livro se chama de Blogueira Influenciadora, Etapas de Profissionalização da Blogosfera de Moda, e está nessa coleção. E o livro ele é uma versão resumida dos meus achados da minha tese de doutorado. Então, tudo que eu observei no meu doutorado, que resultou em 333 páginas de discussão, acabou virando o livro posteriormente. Claro, eu terminei o doutorado há 2 anos, e em 2 anos muita coisa aconteceu no mercado de influência, né? Então, o livro também tem uma repaginada, discussões novas, mas a grande questão é que ele apresenta as etapas de profissionalização da blogosfera. Então, como é que as blogueiras saíram do blog e chegaram nesse mercado de influência, né? Eu identifico 4 etapas de profissionalização. Uma de vanguarda, de legitimação, de institucionalização e, finalmente, uma etapa profissional. Então, cada uma dessas etapas vai revelando o que acontece com as blogueiras. Então, na vanguarda, a gente observa que toda blogueira vai passar por um momento de anonimato, até ela chegar no momento de legitimação, que é quando os públicos a legitimam, concordam com o que ela fala, gostam dela. Depois ela começa a fazer public post e viver um momento de institucionalização das suas próprias práticas, até finalmente ela chegar num momento profissional, que é quando ela pode dizer: eu sou blogueira, eu sou influenciadora, e começa também a fruir, né, de todas as consequências desse novo perfil profissional. Então, é um livro que tem quase um caráter histórico, de acompanhar a última década
da internet comercial no Brasil. Sim, bacana. A gente vê aí que ele tem um super contexto histórico também, né, dessa passagem, e que tem crescido muito também, né, no digital hoje, não só no Brasil como no mundo. Acho que o livro vai fazer muito sucesso aí. A gente deseja boa sorte também. E, inclusive, a gente gostaria continuar o nosso bate-papo falando sobre isso, né? A gente deu uma olhada lá nos seus artigos e tem mais, né? Você pesquisa sobre influenciadores e você tem mais, aliás, quase 12 mil, né, visualizações nos seus artigos. Você acha que você acaba se tornando também uma influenciadora nesse meio? Essa pergunta é boa. Estou aqui pensando, assim, porque é muito difícil, né, falar de o que é ser um influenciador no âmbito acadêmico, né? Mas eu acho que, sem dúvidas, quanto mais a gente tem uma coisa que acontece no mercado de influência, que é um influenciador, ele só conquista esse lugar de prestígio e distinção quando ele é reconhecido pelos pares ou pelos seus seguidores. Então, quando as pessoas começam a observar nele algo que o coloque num lugar de diferenciação, de prestígio mesmo, né? Como se o influenciador fosse assim, alguém que despontasse de um grupo social com algum tipo de expertise, de habilidade, seja lá o que for que o diferencie. E então, todos nós somos influentes em alguma medida, no nosso espaço offline, no espaço digital. E aí, pensando nisso, para responder sua pergunta, eu acho que as minhas pesquisas sobre influência digital, influenciadores, como eu mencionei, elas começaram num momento muito oportuno. Eu estava no meio do furacão quando as coisas mudaram, então eu estava no lugar certo, na hora certa, falando sobre o assunto que ninguém ainda falava. Então, isso me colocou num lugar de prestígio, digamos assim, por ter sido a primeira pessoa a falar sobre isso. Então, se você vai escrever um TCC, um mestrado, um doutorado, e você fizer uma revisão bibliográfica bonitinha, como manda a regra do jogo, provavelmente você vai chegar nessas primeiras pesquisas, que foram assinadas por mim, por alguns outros colegas também. Então, em alguma medida, eu acho que o meu trabalho é influente, o trabalho em si, né? Não sei se eu, a pessoa individual, mas o trabalho, porque chegou nesse lugar, assim, ocupa esse lugar de vanguarda, acho que a gente pode até pensar nisso, né? Então, enfim. Agora, a gente tem visto um movimento de influenciadores acadêmicos nas redes sociais. Eu uso muito as minhas redes, então faço vídeos, compartilho os meus artigos, porque eu acho que é um momento de divulgação científica também, né? De colocar em circulação um conhecimento da academia. Mas vamos ver, tem vários acadêmicos que estão no YouTube, no Twitter, no Instagram, vamos ver se isso acaba se consolidando, né, como um tipo de influenciador, quem sabe, enfim. Sim, acho que sim, é muito bom, até porque o digital trouxe, né, essa acessibilidade que muitas pessoas não tinham. Então, compartilhar esses artigos, eu vejo também que você posta bastante stories, deixa lá nos destaques, é bem importante para o pessoal visualizar e conhecer não só o seu trabalho, como sobre o que você está escrevendo também, né, ter um acesso a esse conteúdo. E levando mais para esse lado também, qual a sua opinião, né, sobre a responsabilidade de um influenciador? O que você acha sobre esse assunto? Eu acho que esse assunto foi o que mais apareceu esse ano, né, nas discussões sobre o mercado de influência, sobre os blogueiros, youtubers, enfim. Acho que a gente está num momento de cobrar muito, tanto de marcas quanto de influenciadores digitais. E cobrar por posturas que a gente reconhece e entende como posturas éticas. E responsabilizar os influenciadores por esse lugar de influência que eles ocupam. Então, a gente falava muito antes que o influenciador é um amador, um sujeito comum, que por conta da democratização das ferramentas de produção de conteúdo, esse sujeito comum passou a ser um sujeito de destaque. E, de fato, por muito tempo a gente olhou para esse influenciador como um sujeito amador, mas agora a gente está num momento do mercado em que não é mais possível olhar para o influenciador como um amador. Ele é um profissional. Isso é algo que eu discuto muito no meu livro. A gente precisa reivindicar essa ideia de perfil profissional. Pode ser que não seja uma profissão institucionalizada, mas é um perfil profissional. Então a gente tem que exigir algum tipo de postura por conta da responsabilidade que está ali atribuída, né? Então,
eu acho que quanto mais a gente tem consciência de que o influenciador não é só uma pessoa que faz recebidinhos, que faz stories no Instagram, não é só uma pessoa que é uma celebridade, 15 minutos de fama, quando a gente percebe isso, a gente começa a cobrar. Então a gente começa a cobrar pelo discurso mais responsável, por um discurso mais responsável. A gente começa a cobrar por informação de fato e não desinformação. A gente começa a cobrar por posicionamento em relação a algumas pautas sociais. Então, isso é muito natural, porque a gente entendeu quem é esse sujeito nas dinâmicas sociais. Então, eu sou muito a favor de, de cobrar influenciadores, de responsabilizar os influenciadores e cobrar posturas éticas. Eu não concordo muito com algo que surgiu muito na pandemia, que era uma exigência para que os influenciadores se posicionassem politicamente. Não concordo porque as marcas não se posicionam politicamente. E influenciadores são marcas. Não são simplesmente uma pessoa que está ali postando como meu amigo, como eu, como você. Eles são marcas, eles se constroem como marcas. E assim como uma marca grande, importante, não é necessário que ele se posicione politicamente. Mas pode ser que ele faça isso, e que bom se ele fizer, né? Que importante. Mas, ao menos, o que a gente tem que entender é que a gente precisa cobrar postura ética. A gente precisa cobrar pelo desempenho de uma profissão, por um jogo limpo na hora de fazer publicidade, enfim. Então, algumas questões que são muito específicas desse trabalho, né? Sim, exatamente. E você falando agora também me lembrou uma questão que a gente queria aqui trazer como pauta, é que muitas pessoas até cobram, né, um posicionamento de um influenciador e tudo mais, e às vezes essas pessoas se posicionam e essas pessoas não gostam porque se posicionou de uma forma errada, ou para tal pessoa foi de uma maneira errada, e a gente gostaria que você comentasse sobre a política do cancelamento aí, que está muito presente, né, hoje em dia em qualquer rede social. É muito difícil essa questão dos influenciadores se posicionarem, porque a gente tem que levar em conta, e por isso eu acho que a discussão do livro é importante, a gente tem que levar em conta a história do influenciador, a história de origem do influenciador e como as relações se estabelecem entre influenciador e seguidores. Então, por exemplo, a gente se relaciona com o influenciador, a gente passa a seguir um influenciador porque a gente se identifica com ele em alguma medida. E, em certa medida, também a gente vai legitimando o trabalho desse influenciador, ou seja, a gente vai conferindo crédito a ele, quase dando um carimbo de autenticidade para aquele influenciador, um carimbo de eu confio nesse conteúdo, esse conteúdo é legal, vale a pena seguir. Então tem uma relação aí muito próxima, muito íntima entre influenciador e seguidores. Então a gente estabelece um tipo de pacto com esse influenciador, de forma, claro, tácita, né? Então, de forma não racional, digamos assim. Mas a gente estabelece esse pacto. E toda vez que esse pacto sofre algum tipo de ruptura, a relação com o influenciador se coloca em xeque também. Então, quando o influenciador fala alguma coisa que não tem a ver com aquele pacto que cada seguidor estabeleceu na sua própria relação com o influenciador, fragiliza uma relação que é maior, né? Então, todas as situações de cancelamento têm muito a ver com isso. O influenciador tinha um tipo de postura, ele foi lá e disse alguma coisa que desestruturou todos os discursos anteriores, todos os conteúdos publicados, tudo que ele fez até então. Então, isso é muito resultado desse pacto que a gente estabeleceu com o influenciador, né? E é claro que o pacto pode ser reinventado, reestruturado o tempo inteiro, mas vai sempre ficar alguma coisa ali da origem que vai voltar em cada situação de fragilidade. Então, essas situações de cancelamento e de posicionamento tem muito a ver com isso, assim, que tipo de pacto cada influenciador estabeleceu com os seus públicos. A gente olha, por exemplo, para influenciadores que falam absurdos e a sua audiência não dá a mínima, porque aquele pacto é o pacto estabelecido naquele lugar. Falar sobre aquilo daquele jeito, naquele tom, é o que se espera. Foi por isso que aquele influenciador foi legitimado. Do outro lado, a gente vê influenciadores que falam alguma coisa ou têm uma postura equivocada e são automaticamente rechaçados pela audiência, porque aquilo não é aceito naquele espaço, não tem a ver com o processo de legitimação que se deu, com os pactos que foram estabelecidos. Então, é muito caso a caso olhar esse processo de cancelamento. Sim, exatamente, a gente concorda também, até porque no digital tudo fica gravado, né? Tudo é lembrado pelas pessoas, uma coisa que você falou há 10 anos atrás, às vezes as pessoas vão lembrando depois também. E outra questão que a gente queria comentar um pouquinho com você é que você começou, né? A gente ouviu um episódio
do podcast do Távola, em que você fez uma participação bem bacana, né? E você falou um pouquinho sobre como que foi iniciar esse trabalho numa época em que ninguém, né, que não se ouvia falar sobre blogueiras e tudo mais, e a gente vem observando que esse mercado vem crescendo cada dia mais, então seria interessante a gente saber, assim, do seu ponto de vista, né? Muita gente tem comentado sobre quantas pessoas hoje em dia trabalham, né, com as redes sociais, sobre quantos influenciadores estão no mercado, e você acha que há uma saturação desse mercado, que muitas vezes esse mercado, se não alcançou ainda uma saturação, se pode alcançar, e se isso desmotiva algumas pessoas a não trabalharem mais nessa área? Tá. Acho que a primeira coisa, assim, é que no digital a gente tem que lidar com velocidade, né? Então, quando você fala que eu escrevi um trabalho numa época em que ninguém discutia isso, parece que são muitos e muitos anos atrás. Mas eu comecei a minha pesquisa em 2014. Não é tanto tempo assim. Mas o digital muda tão velozmente que em 2014, por exemplo, ao longo da minha pesquisa, e eu mostro isso no livro, há um momento em que as blogueiras de moda começam a se questionar: será que vale a pena ir para o Instagram? Será que faz sentido tirar o look do dia do meu blog e levar para o Instagram? Então, olha a pergunta que se fazia na época. Hoje a gente pensa, como assim blog? E ainda mais, como assim não pôr um look do dia no Instagram? Parece que o Instagram nasceu para look do dia. Então, isso é 2014. Então, a gente tem essa questão da velocidade, que vai deixando o futuro muito imprevisível, as novas tecnologias ainda mais difíceis de serem mapeadas antecipadamente, né? Então, essa característica é uma característica do mercado, essa fluidez e essa velocidade, e até essa mudança dos nomes, né? De blogueiro para youtuber, para vlogueiro. Por muito tempo se chamou de vlogueiro quem fazia vídeo, né? Vlogueiro, vlogger, YouTube, blogueiro, blogger, influenciador, influencer, creator, produtor de conteúdo. Então, tudo isso também responde à velocidade do nosso tempo, né? As palavras não vão mais dando conta do que está acontecendo. TikToker agora, né? Então, enfim, isso é importante marcar. Agora, pensar em saturação do mercado é muito difícil pensar em saturação quando a gente pensa num mercado que é definido por uma lógica de nichos, né? Então, a gente tem vários pequenos mercados que se organizam nas redes sociais. Então, pode ser que, nesse momento, exista um influenciador com mais de milhões sei lá, 1 milhão de seguidores nas redes sociais e a gente nunca viu essa pessoa, não sabe quem é. Mas ele tem 1 milhão de seguidores num nicho específico, num segmento específico. E isso acontece o tempo todo. O tempo inteiro eu me surpreendo, por exemplo, no YouTube, e acabo descobrindo pessoas com milhões de seguidores, pessoas que eu nunca ouvi falar. E tem até uma brincadeira, assim, né, que dizem entre as pessoas que trabalham com digital. Eles são tão famosos que você nunca ouviu falar. Então é tão absurdo, e isso só acontece porque a gente tem um mercado que é muito pulverizado, né, e plural. Então, não sei se o mercado está saturado. Acho que não. Mas é um mercado de difícil entrada, porque tem muita gente fazendo, muita gente já profissionalizada fazendo, já muito profissional, né? Há muito tempo nesse mercado, às vezes saiu do blog. Então, imagina uma pessoa que tinha blog em 2010. São 10 anos produzindo conteúdo para a internet. E aí, se alguém entra agora na internet, tem 10 anos de diferença aí numa hora de pensar em competição, né? Então, saturado não está, mas cada vez mais difícil. Também a gente tem visto muita gente comum, entre aspas, claro, produzindo conteúdo. E isso também vai começar. Isso faz com que a gente dispute a atenção, né? Então, se ao mesmo tempo você tem stories do seu melhor amigo e stories de um influenciador para assistir, tem uma disputa de atenção aí, né? E então isso também coloca em xeque a produção de conteúdo dos influenciadores, tanto os que já estão lá produzindo quanto os que querem entrar agora. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem questões para pensar, mas saturado mesmo, acho que não. Acho que quanto mais a gente vê novos influenciadores, mais legal é a gente dar uma oxigenada no mercado, que às vezes fica muito com a mesma cara, todo mundo fazendo as mesmas coisas, e gente nova produzindo coisas diferentes é legal também, e é importante, né?
Sim, é bem importante. Na verdade, o digital ele traz para a gente uma ideia de novidade, né? A gente já conheceu muitos blogueiros e ainda que muitos tragam sobre o mesmo assunto, sempre a gente vai achar aquele que a gente acabou de conhecer uma novidade, né? Isso é muito bom também. E agora trazendo um pouquinho no contexto pandemia, né? Que todo mundo aí tem acompanhado bastante, questão de pandemia, quarentena também. A gente quer saber de você, como pesquisadora, o que você pensou quando essa pandemia iniciou? Você acha que mudaria alguma coisa no mercado dos influenciadores, né, que poderia crescer, mudar, piorar ou melhorar? O que você acha em relação a isso? Sabe que eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, mas não exatamente olhando para os influenciadores, mas olhando para aquilo que a mídia falou sobre o mercado de influenciadores digitais e produtores de conteúdo. Foi muito engraçado, assim. No começo da pandemia, se decretou que era o fim do mercado de influência. Se decretou também que era o fim da era das celebridades. Então, muitos jornais noticiaram isso, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, que as celebridades estavam com os dias contados. E as blogueiras que ainda continuavam distantes da sua audiência estavam com os dias contados. Isso foi bem no comecinho da pandemia. E aí foi um tipo de discurso muito interessante, porque toda vez que eu lia, eu sou jornalista e pesquisadora, então eu faço uma leitura da mídia como alguém que sabe o que está acontecendo ali, mas também como uma pesquisadora que fica sempre se questionando, nossa, mas eu estou pesquisando esse assunto há quase 10 anos e a mídia já sabe o que vai acontecer em 2 semanas de pandemia. E aí fui observar esse movimento, né, para ver o que isso revelava. Logo no começo da pandemia, eu fui entrevistada por muitos veículos que me perguntaram justamente isso, e eu era muito categórica em dizer não existe nada nessa discussão, é um absurdo. Dizer que a era das celebridades está chegando ao fim e que as blogueiras que são as blogueiras aspiracionais, né, aquelas blogueiras que têm uma vida de luxo, elas não têm mais espaço. Isso é um equívoco, porque a celebridade, a blogueira com a vida luxuosa, esses dois sujeitos tão diferentes têm uma função importante para a gente. A gente sempre se relacionou ao longo da história da mídia com celebridades, porque a gente projeta nessas celebridades algumas aspirações, alguns desejos. Então a gente olha, por exemplo, para uma celebridade lá distante ou para uma blogueira de moda lá distante que faz viagens o tempo inteiro, que tem roupas de luxo, ou que não tem nada disso, mas tem uma vida que você gostaria de ter, e a gente projeta nela alguma coisa. A gente olha para ela como um lugar de chegada, então isso é um tipo de vínculo que a gente estabelece, não só com personalidades midiáticas, mas com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos professores. Então é um tipo de relação por projeção. Dizer que isso vai acabar é até reinventar a forma de sociabilidade dos sujeitos. Mas a mídia fez isso durante o começo da pandemia. Depois a gente viu um outro movimento da mídia, que era um movimento assim, não, pera, influenciadores têm o seu espaço, mas é preciso ter responsabilidade, é possível atuar com ética. Então a gente vê um segundo tipo de discurso da mídia, no momento de pandemia, refletindo sobre os influenciadores digitais e pensando que a pandemia estava revelando, na verdade, os problemas desse mercado. E que bom, porque a gente pode rever, repensar. E aí foi o momento em que a gente viu o surgimento dessa discussão de influenciadores precisam ser éticos, influenciadores precisam ser responsáveis, porque a gente está num momento em que eles precisam falar de saúde, precisam falar de saúde pública, eles precisam ajudar a sair dessa. Então foi o segundo momento da mídia, um momento de, peraí, deixa eu reformular aqui as minhas manchetes. E aí um terceiro momento da mídia foi o momento em que a mídia começou a dizer como os influenciadores ajudaram durante a pandemia. Então a gente vê manchetes, por exemplo, dizendo que influenciadores ajudaram pequenas empresas a venderem. E aí, pensando em aspectos muito mercadológicos, influenciadores são ótimos amplificadores de mensagens. Eles podem amplificar uma mensagem do Ministério da Saúde e amplificar uma mensagem de um pequeno comerciante que está com tudo fechado. Então, a gente pode olhar para eles por esse aspecto. Aí a gente também começou a observar manchetes dizendo que os influenciadores foram companhias para os sujeitos durante a pandemia e que os influenciadores de humor cresceram muito durante a quarentena. E é verdade, a Pequena Lô, por exemplo, é um sucesso do TikTok que cresceu demais porque faz um conteúdo de humor. Então a gente começou a observar que, pera, não é tudo isso assim, muita calma. Então
é muito curioso esse movimento da mídia, assim, o que a mídia revelou para a gente durante a quarentena. E eu estou acompanhando, eu acho que o mercado de produtores de conteúdo é um mercado muito dinâmico. Os influenciadores digitais, eles são fruto da nossa cultura popular, a cultura popular que se estabelece na internet. Então, eles não estão deslocados da realidade. Eles vão se adaptando à nossa realidade, né? Amplificando e suprimindo alguns tipos de discurso, mas sempre se adaptando à nossa realidade. Seja ela qual for, desde o influenciador luxuoso até o influenciador de nicho, o influenciador que pauta questões de minorias sociais. Então, a gente tem uma grande, um espectro gigantesco de influenciadores para observar, acompanhar, e eu acho que eles tiveram muitas funções ao longo da quarentena. Sim, todo momento vai ser importante, né? Os influenciadores, eles estão muito a pares disso, né? Ele está sempre tendo, como você falou, que se adequar a uma realidade, independente se essa for uma realidade para ele ou não, né? Como vai ser uma realidade para o público, ele vai precisar se adaptar. Agora, para fechar, a gente sabe que, principalmente no seu livro e nos seus artigos também tem bastante sobre isso. A gente gostaria de saber de você aí, um pequeno spoiler, a sua opinião sobre o que precisa fazer, o que precisa ter, que muita gente tem essa dúvida, né, para ser um influenciador digital. É a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que, assim, tem muita gente dando dicas por aí. Hoje, agora, na pandemia, todo mundo tem falado de marketing digital, como bombar seu Instagram, como crescer nas redes sociais. Muita gente tem falado sobre isso. Mas eu acho que, assim, a gente não pode perder de vista aquilo que eu falei de sermos todos influentes em alguma medida. Influência não é uma característica inerente, assim. Você não nasce um sujeito influente. E a mesma coisa serve para... Não é porque você começou a produzir conteúdo no Instagram que você é automaticamente alguém influente. Então, muita gente fala que esse termo influenciador é muito ruim por conta disso. Eu concordo, mas é um termo que surgiu para responder demandas do mercado. Porque se falava de influenciador e se fala influenciador por conta dessa influência no processo de consumo dos sujeitos. Por isso esse termo surgiu. E também foi um termo que surgiu numa época que as blogueiras estavam saindo dos blogs, não tinha mais blog. E aí elas estavam no Instagram e estavam no YouTube e não podia mais se chamar de blogueira porque elas não tinham blog. E daí esse termo influenciador digital surgiu assim perfeitamente. Mas ele revela algo que é anterior a você ter uma rede social bombada, que é o que te torna influente? No que você é reconhecido? Que tipo de expertise você tem? O que te diferencia dos outros? Então, eu acho que tudo isso vai mostrando, vai dando sinais do que é ser alguém influente. Essa ideia de que todo mundo pode ser influenciador, ela é real. Ao mesmo tempo, isso vai derivar de construir uma reputação nas redes sociais, uma reputação que é percebida por quem te segue. Então, quando você perguntou se eu me senti uma influenciadora, eu construo uma reputação no mundo acadêmico que é validada pelos artigos que eu publico, pelas entrevistas que eu dou, pelos lugares nos quais eu circulo, e as pessoas que me seguem têm que reconhecer isso em mim. Tem que reconhecer que a ISAF tem tais características, ela está nesse veículo midiático, ela publicou esse artigo, porque ela tem alguma coisa que a diferencia, uma expertise, alguma coisa. Todo mundo tem isso. A questão é identificar e transportar para o digital. Então, parece que é uma resposta muito genérica, mas é uma resposta que traz para reflexão, né? Chama para reflexão, assim. Tá bom, você quer ser influenciador, sobre o que você vai falar? Ah, qualquer coisa, tá todo mundo falando sobre lifestyle, eu vou falar sobre lifestyle. Tá, mas quando seus amigos querem fazer alguma coisa na vida deles, eles perguntam para você, porque você é uma referência em lifestyle? Ah, não. Então eu vou fazer um Instagram sobre cinema. Ótimo! Você é o cinéfilo da sua turma? Você é o cinéfilo da família? Você é aquela pessoa que te manda uma mensagem dizendo o que tem de bom na Netflix? Você é essa pessoa? Então tá bom. Então transporta essa influência para o digital. Então acho que perceber como é que se constrói influência é primordial. Influência não nasceu na internet. Influência é uma característica analógica, construída com base em expertise, em distinção, em diferenciação, em algo que a pessoa vai acumulando e a coloca num lugar diferente, um lugar quase um lugar de representação de um grupo social. Então, a gente tem que pensar nisso, assim. O influenciador, ele é um formador de opinião. A gente sempre falou muito em formador de opinião há anos atrás,
muito nos anos 40 para falar de política. Então, o que é ser formador de opinião? Então, pensar nisso e transportar para o digital. E daí, estando no digital, é atuar com as ferramentas, né? Afinal de contas, há muitas habilidades e competências profissionais que são específicas dos influenciadores. E, com certeza, ser um heavy user das redes sociais, então alguém que tem muito domínio das redes, é primordial. Alguém que entende a lógica algorítmica é primordial. Alguém que tem consistência na produção de conteúdo, também. Então, identificou a influência, passo 1. Depois de identificar, transporte para o digital. Chegando no digital, entende ali o que está em jogo, quais são as regras e sigas, né? Então, acho que é um pouco por aí. Sim, é um caminho, né, a trilhar aí, que, como você falou, eu acho que com esse passo a passo aí, como a gente tinha pedido, né, anteriormente a sua resposta, um pequeno spoiler, né, não que seja um caminho fácil, mas aos poucos aí, a pessoa que tiver vontade e também, né, principalmente força de vontade, vai com certeza acertar esse caminho. E a gente gostaria de encerrar as nossas perguntas por aqui, mas desde já também te agradecendo pela participação. A gente vai deixar um espaço para que você fale também, caso você queira compartilhar alguma coisa com a gente, mas eu super gostei do bate-papo, foi bem proveitoso. Como a gente disse inicialmente, ninguém melhor do que você para falar sobre isso, já que a nossa pauta semestral era sobre esse assunto, tá bom? Eu agradeço o convite. Eu adoro falar sobre isso, então eu vou até dizer assim, eu sou arroz de festa. Onde estão falando de influenciadores, eu quero ir lá falar também, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu acho que fazer pesquisa é isso, é ter todo o rigor metodológico e científico, mas também ter uma paixão sobre o assunto para a gente continuar pesquisando. E pesquisar influenciadores é uma montanha russa, né? Sempre tem alguma polêmica envolvendo influenciadores. Então, acho que precisa gostar mesmo do assunto. Então, foi um super prazer conversar hoje e parabéns pelo trabalho, obrigada pelo convite e estou por aqui, contem comigo. Imagina, Saf, a gente que agradece, sucesso aí na sua carreira, com as suas pesquisas, artigos, a gente com certeza já está morrendo de vontade aqui de ler o livro, o nosso assunto desse semestre a gente escolheu justamente por isso, né, porque interessa bastante para a gente também, e sucesso aí na sua carreira, muito obrigada, até a próxima. Eu agradeço, obrigada, Lívia, até a próxima. Tchau.